Um analista de SEO hoje é contratado rapidamente. Sim. A gente sempre tem 5, 6 oportunidades e nenhum currículo em mãos. Olha só. A gente está aqui em mais um Impacta Talks. Hoje a gente está com a Solange Oliveira, consultora fera de e-commerce. Como é que foi 2017? Bom, 2017 foi um ano difícil para todo mundo, mas para o e-commerce ele foi surpreendente. As pessoas inclusive perguntam, mas como é que vocês conseguiram fazer os resultados? A gente entende, mas quase não entende. Os resultados financeiros foram muito bons, o número de lojas cresceu. Eu acho que, como tudo vem em ciclos, né, o ano de 2017 foi para separar o joio do trigo e quem ficou em 2018 vai crescer muito. Sim, Lei de Darwin, né? É aquele ciclo, né, de crescimento. E a gente teve uma Black Friday muito boa, né? Então mostra que já está com mais musculatura. Foi muito boa, a gente ainda não fechou os números, acho que a gente não tem números fechados ainda, mas eu acho que nós passamos o varejo tradicional. E esse é um número impressionante, se não passou a gente chegou bem perto. Então se o e-commerce passou as vendas do varejo tradicional, isso vai impulsionar muitos negócios, porque quem ainda não tem loja virtual vai querer ter. Vai se coçar. E quem tem vai querer especializar o que tem justamente para vender mais, porque já pegou o gostinho, é um bichinho, mordeu depois, sim, você não consegue largar. Então a gente tende a pensar que 2018 vai ser um ano espetacular para quem vende online. Quais as áreas que você está achando que vão ter maior crescimento ou áreas que vão dar mais oportunidade para quem quer ingressar ou para quem já tem uma certa experiência e quer subir, vamos dizer assim, na carreira? Tudo vem em ciclos, né? Certo. A gente passou por um ciclo bem amador do e-commerce brasileiro, onde todo mundo queria ser gerente, muitos cursos de gerente por aí, muito cursinho de formação, e aí as pessoas começaram a achar cara e começaram a não fazer o cursinho. E aí a qualidade do e-commerce caiu. Haviam muitas vagas para estagiários. Então a gente via que a cada 10 vagas que chegavam para a gente, pelo menos 8 eram de estagiários, mas com experiência de 5 anos, para gerenciar a loja, para cadastrar produto, para fazer foto. Então, esse formato mudou um pouco esse ano. É um mercado que está amadurecendo. Então, a remuneração melhorou e a busca por profissionais também. Isso foi bom. Só que a gente diminuiu um pouquinho o número de vagas de gerência, de diretoria. Eu recebia pelo menos 3 ou 4 por semana, hoje eu recebo uma só. Olha só. Né? Então, por quê? A gente entende que as pessoas queriam entrar no e-commerce como gerentes sem ter experiência. Como tudo vem em ciclos, o ciclo agora se rompeu e as pessoas precisam o quê? Personalizar e padronizar essa loja. Para que elas precisam? Para vender mais. Então, elas precisam de profissionais que tenham formação, experiência e contato com o mundo digital. A gente vê muita gente querendo trabalhar no digital sem gostar de comprar online. Como essa pessoa vai desenvolver uma carreira num nicho onde ela mesma não acredita? Sim. Né? Então, a gente tende a pensar que em 2018 a profissionalização do e-commerce deve subir um nicho, né? A gente tinha muitos estagiários, agora a gente tem mais analistas. E para os cargos de gerência, de administração, as exigências estão ficando maiores. Entendi. Ainda mais porque em 2018 a gente vai ver muitos grandes entrando e muitas fusões de médios e grandes. Isso vai trazer trabalho para quem tem formação em TI, para quem tem certificação em projetos, para quem tem certificação em Scrum e metodologias, para quem tem certificação em serviços, ITIL, quem tem certificações de profissionalização, que são certificações densas, pesadas, a gente chama de certificações VIP, porque elas requerem do aluno uma dedicação. Quem tiver esse tipo de certificação vai ter uma atuação mais executiva dentro da área de e-commerce e, consequentemente, a remuneração sobe. Perfeito. Talvez isso até encaixe mais nas médias grandes, isso. Certo? Que cada vez mais estão buscando profissionais que já tenham esse perfil, né, de metodologias aí já consagradas. Exato. E a cauda longa? Né? A gente tem aí os pequenos, né, que ainda agora que eu acho que esse movimento até que você falou de amadurecimento do mercado tem muito a ver com isso. Os pequenos eles ficavam completamente perdidos para contratar. Né? Queria o estagiário, né, faz tudo, né? Inclusive a gente via até vaga que programe, né, e saiba de marketing digital, né, e gerencie pedidos. Era um negócio salário até meio, R$1.000. R$1.000 de salário. Então assim, o mercado, boa parte, eu acho que já entendeu que isso não existe. Não. E
E agora, como a gente sabe que mesmo eles, como sendo pequeno, não contratando muito, mas eles são muito numerosos, como que você vê a contratação desse segmento aí, cauda longa, né? Que um aluno, porque muitas vezes a gente começa numa empresa pequena e depois vai para uma maior, né? Tem toda a experiência é muito valiosa. Isso é muito característico da área digital. Nós temos muitos alunos e a gente persegue eles pelo mundo profissional deles. Eles começam em empresas pequenas, empresas que têm 3, 4 pessoas, e em 2 anos eles passam para empresas médias, e eu vejo agora que pelo menos 60% deles estão mirando as grandes. E isso requer que esses profissionais que hoje têm a experiência de quem veio de lojinhas pequenas, para trabalhar dentro dessas lojas. Quem tem experiência é quem passou por uma loja pequena. Perfeito. Mas precisa se certificar. Sim. Precisa de profissionalização. Uma das coisas que a gente sempre diz para os alunos, quem trabalha no mercado digital não para de estudar. Né? Nós temos 5, 6, 7 especializações por ano e a gente precisa conscientizar o candidato que quem tiver mais certificação, formação, atrelada a conhecimento, consegue melhores salários. Perfeito. Na Impacta a gente costuma dizer que o aprendizado ele não é mais aquela história de você faz um treinamento, espera um longo período, depois vai fazer outro. Não, ele tem que ser contínuo. Constante. Né? Senão você acaba se defasando muito rapidamente. Agora eu quero entrar um pouquinho mais no detalhe. Então, a gente falou um pouquinho das oportunidades aí de 2018, que os analistas aí vão ser mais procurados, mas vamos entender assim, ampliando um pouquinho do universo e-commerce, a gente tem experts em SEO, mídias sociais. No marketing digital a gente tem aí algumas áreas aí que são bastante requisitadas. Como é que você vê a demanda do mercado para essas especializações? Qual que você recomendaria para o pessoal já ter pelo menos o fundamento disso? E volume que chega para você, assim, o que você está imaginando aí para 2018, baseado, é claro, no que foi esse ano? Bom, a gente não divide, né, marketing digital e e-commerce, porque o e-commerce tem sempre o objetivo vender. E não há e-commerce que venda se não tiver marketing digital. Então, o marketing digital é como se fosse uma perna, um braço, uma coisa muito próxima, quase um pedaço do e-commerce. E eu sempre digo, né, eu acho que em 2 anos a gente não vai ter mais e-commerce. A gente vai ter commerce, onde a gente vai juntar marketing digital, loja física, mobile, e-commerce, tudo junto. A gente quase já não vê mais essa diferença. É interessante ver isso. Então, a gente não divide mais as coisas. O que é e-commerce e o que é marketing. Na verdade, quem trabalha com e-commerce tem que ter muito conhecimento de marketing, porque o objetivo de todo e-commerce é vender. E para vender, você precisa ter conhecimento de marketing digital. Pois bem, a gente já falou que os analistas é que vão ser os mais procurados em 2018. Isso é um fato. Mas são analistas profissionais, né? A gente precisa especializar esses analistas. A gente tende agora a pensar que o trabalho do e-commerce vai se dividir em nichos. A gente não vai ter mais uma pessoa fazendo tudo. Então nós vamos ter analistas de SEO, analistas de Search Engine, pessoas que entendem muito das campanhas de Google, as pessoas que entendem muito de mídia social, que é diferente de mídia digital, pessoas que trabalham com estratégias em e-mail marketing. Todos esses cargos especializados em cada nicho vão ter muita procura, porque a gente acabou com aquelas coisas generais, onde a gente queria um profissional que fizesse tudo, porque essa pessoa não consegue fazer tudo, já entendemos isso. Que uma pessoa só não vai conseguir dar o sucesso que você quer para sua loja. Então, se especializar nessas áreas vai trazer uma grande diferença quando você for se candidatar a uma vaga. Um analista de SEO hoje é contratado rapidamente. Sim. A gente sempre tem 5, 6 oportunidades e nenhum currículo em mãos. Olha só. Nunca tem. E porque também eu acho que as pessoas não se seduzem muito por SEO. Né? E é uma das áreas mais importantes de um e-commerce. É o que faz ele vender organicamente. Que fecha a conta, né? É o que faz fechar a conta. E a gente não vê os alunos ou as pessoas que estão tentando entrar na área de e-commerce se interessando pela área. É uma área interessantíssima, que tem uma especialização longa, ela é densa
E são profissionais que são contratados no mundo inteiro a preço de ouro. E aqui, em breve, o salário deles deve subir, porque a gente não encontra profissionais. Perfeito. Então, essas são algumas especialidades. Google Analytics, vamos dizer assim, a bússola desse negócio todo para ver onde que está indo certo, onde que tá, né, onde que precisa melhorar. É uma requisição que você tem tido também? Ou já se espera, desculpa? Quem contrata espera que quem trabalha com marketing digital entenda de Google Analytics. Olha só. Né? Mas ele percebe no decorrer do caminho que ele precisa mais do que só um conhecimento de gráficos. Né? O Analytics é uma engenharia. Certo. Né? Não sei quem já se especializou nisso. O livro é esse aqui, ó. Parece Guerra e Paz, né? De tão grande. E os profissionais do mercado que são bons, a gente conhece. Tem 10, 11, a gente conhece essas pessoas. Então são áreas, de novo, de especialização que a gente vai ter que trabalhar melhor. As pessoas vão sair correndo procurando especialização sobre isso, porque não vai bastar você pegar um analista de mídia social para fazer Google AdWords. Não vai bastar pegar alguém que faça posts no Facebook, que é importante, mas que é uma parte do marketing só, para fazer, por exemplo, o controle do Analytics. Legal. É importante saber onde a sua loja vende, como ela vende, para quem ela vende, quais são os produtos que mais atraem. O especialista no Analytics, ele conhece mais o cliente do que o próprio dono da loja. Porque é ali que você vê exatamente quem é o seu público-alvo. Ele tem um raio-x, né? E muitas vezes a gente acha que sabe, e quando você analisa profundamente os gráficos do Analytics, você percebe que você errou. Ter um analista de mídia social não vai te trazer especialização em Google Analytics ou em Google AdWords. Né? A gente precisa começar a pensar em nichos para trazer especialização para a área. E eu acho que a gente pode agora, então, falar um pouquinho de que você sabe bem, faz até coaching aí para muito executivo, de dicas valiosas para quem quer entrar nesse mercado e também pensando um pouquinho no empresário, dicas valiosas para contratar certo. Quem está, por exemplo, querendo entrar na área digital, por onde começa? A verdade é que assim, todo projeto de digital, de e-commerce mobile, mídia social, seja o que for, ele é sobretudo um projeto de tecnologia. Ter base em tecnologia vai te colocar à frente de muita gente e vai te dar base para você construir outras coisas. Mas nem todo mundo tem essa base. Né? Então, se você está começando a entrar, você precisa... Primeira coisa, você precisa ser usuário da ferramenta, por favor. Ame o e-commerce como a gente ama, a gente não vive sem. Eu falo assim para o aluno, não dá para você vender um peixe que você não come. Exatamente. Né? Então, que é o que você falou. Você não consegue... se você não é comprador online, se você odeia a mídia social, se você acha um absurdo e-mail marketing, não é para você. Apesar de você, eu ouvi que é uma área que vai contratar muito ano que vem, eu quero. A verdade é que você precisa viver e-commerce. Mas a primeira coisa é usar a ferramenta. Depois que você usa a ferramenta, você certamente vai se identificar com algum pedaço dela. Né? Eu gosto muito de entender os gráficos, eu gosto muito de entender o produto, eu gosto muito de trabalhar as campanhas, eu quero muito trabalhar com programação, porque eu acho que montar loja virtual, eu quero fazer esse negócio. Ótimo, temos 2 pontos, você já sabe o que você quer fazer e gosta do mundo digital, porque apesar de parecer gigante, o mundo digital é desse tamanho ainda ele é pequeno, a gente conhece todas as pessoas que trabalham na área, a gente conhece todos os projetos que estão começando, a gente sabe quem está vindo para o Brasil e quem não está. Aliás, ano que vem a gente tem bastante grandões internacionais chegando por aqui, o que vai ser muito bacana. Essas pessoas, essas empresas grandes, por exemplo, quem elas contratam? Elas contratam alguém que fez um curso de gerente de e-commerce? Elas pegam gente no mercado, normalmente. Pegam gente no mercado que tem experiência e que tem um case para contar. Assim, eu trabalhei em tal lugar e eu reverti o faturamento de 5 para 500 em um ano. A loja de virtual que eu trabalhei saiu de 5 mil reais para 500 mil reais de faturamento por mês. Esses são cases. O e-commerce ele trabalha com números de faturamento, de engajamento, de número de produtos, de desenvolvimento de novos produtos. É assim que a gente trabalha. Então, o conselho que eu dou é, identifique-se com esse mundo. Depois de se identificar com esse mundo, especialize-se. O mundo digital já foi muito amador no Brasil. Hoje, os amadores não vão conseguir mais colocação. Então, ter certificações, se especializar,
trazer conhecimento não é com um tutorial de internet que você vai virar analista. Né? É estudando, tendo certificação, se formando e se engajando com a área. Somos uma área muito aberta, a gente compartilha conhecimento. Sim. Então, se engajando é muito importante. E com eventos maravilhosos aí, né? Que a o ano pessoa que vem, pode... a gente calculou, a gente tem mais de 65 grandes eventos de e-commerce no Brasil. Olha só, 65. E levamos alguns do Brasil para fora. Vamos levar um dos eventos para a Coreia, vamos levar um evento para Israel. Olha Quer só. dizer, o e-commerce brasileiro, e é uma coisa que a gente tem que dizer também, ele é muito bom. Ele está ainda com crise, está entre o top 10, né? Segundo a ele Marketeer, é o 10º, né? Isso, ele é o 10º melhor mercado de e-commerce do mundo. Perdemos só para a Rússia. E o primeiro não é o americano, tá? Os chineses. São os chineses, já lógico, pelo passaram faz volume tempo, e tudo mais, né? Mas então, a gente crescendo onde a gente está, sendo o top 10 do mundo, com a habilidade que a gente tem de trabalhar com código, somos ótimos programadores. Com todo esse formato, e o Brasil amando mídia social, amando mídia digital, a gente tem todo um universo bacana para ingressar novos profissionais nessa área e especializar também os que já estão. E para quem quer contratar, vamos assim, talvez algumas dicas de como escolher um bom candidato. Bom, a primeira coisa é não pensar que uma pessoa faz tudo. Perfeito. Né? É importante entender que o varejo digital, ele é igualzinho ao varejo tradicional. A diferença é que a gente tem ferramentas digitais para ajudar a gente a trabalhar. As equipes são menores, mas elas ainda são equipes. Eu preciso de vendedores, eu preciso de programadores, eu preciso de gente que trabalhe com marketing. Então, quem contrata tem que ter conhecimento dos formatos e do funcionamento do e-commerce. Eu vejo assim, em grandes empresas, as vagas são jogadas para o recursos humanos e o recursos humanos monta os perfis baseados em coisas achismo muito estranhas. Aí a gente vê aquelas vagas que a gente quase não entende o formato, com remunerações muito baixas e com requerimentos muito altos, né? Então, a primeira coisa é entender como funciona o e-commerce, saber que cada área tem o seu especialista, marketing, vendas, catálogo, loja, programação, assim como qualquer empresa, né? Para o RH saber onde encontrar o profissional, saber treinar quem está dentro e identificar talentos que talvez estejam no varejo e que se identifiquem muito bem com a área digital. Legal. Uma vez eu ouvi de um grande executivo lá da Cenova que ele falava que o e-commerce devia vir com tarja preta porque vicia, né? Eu acho que eu e você somos dois aqui, né? Mas é um universo muito interessante, assim, e a gente vê um casamento muito legal de quem tem experiência do varejo físico e quando vê as possibilidades do varejo digital e que, como você falou, vai tudo se transformar em varejo, né? O Omnichannel aí vindo com tudo, ou seja, só vai melhorar, né? Mas eu acho que ficou bem claro aqui que as oportunidades estão aí, né? Estão crescendo cada vez mais, empresas chegando em 2018, né? Os marketplaces aí que brilharam aí em 2017 vão aí se fortalecer ainda mais, mas o mercado vai cada vez mais exigir, como disse a Solange, certificação, né? Profissionais mais com conhecimentos mais comprovados, tanto teoricamente quanto na prática. Por mais que você comece pequeno, gratuitamente, ali para quem você está oferecendo serviço, você já começa sem custo nenhum fazer a tua história, entender na prática o conhecimento que você adquiriu. Solange, quero agradecer. Né? A gente sempre que se encontra muita informação valiosa que você tem, né? E nesse ambiente aqui, no Boteco São Bento, que é maravilhoso, que é descontraído, gostoso, agora vamos, né, aproveitar depois da entrevista. E a gente fica por aqui e espera vocês aí no próximo Impacta Talks com mais informação relevante aí sobre o mercado. Até lá!